Em regiões de difícil acesso do mundo, escondem-se animais que já haviam sido considerados perdidos ou que nunca tinham sido encontrados. Neste vídeo, apresento 7 espécies que talvez nunca tenham realmente desaparecido. O último exemplo pode colocar em dúvida tudo o que acreditamos saber sobre a natureza e a história. Não deixem de assistir aos outros vídeos, se este tema fascina vocês tanto quanto a nós. Número 7. Ibex japonês. O ceral japonês foi durante muito tempo um espírito das montanhas, uma cabra ou antílope que supostamente só existia em velhas histórias. Essa criatura esquiva, de pelagem desgrenhada e chifres curvados, vivia nas montanhas arborizadas de Honshu, onde era considerada extinta há séculos. Mas, em meados do século XX, começaram a surgir relatos. Guardiões florestais, camponeses e excursionistas descreveram animais estranhos que pareciam cabras, mas se moviam de maneira completamente diferente. Na década de 1980, finalmente foi confirmado. O ceral japonês ainda existe, embora em florestas tão remotas que simplesmente passou despercebido durante décadas. Hoje é oficialmente considerado salvo. Mas o caso dele demonstra como é fácil ignorar até mesmo mamíferos de grande porte e que, às vezes, os mitos têm origens reais. Número 6. O gato leopardo de Iriomote. Este gato extremamente raro vive sozinho na pequena ilha subtropical de Iriomote, no Japão. Durante muito tempo, não ficou claro se se tratava de uma espécie própria ou apenas de uma subespécie do gato bengalês. O fato é que era vista tão raramente que durante anos foi considerada extinta, até que pôde ser descrita cientificamente na década de 1960. Desde então, quase não foi melhor documentada. Seu comportamento noturno, a densa floresta tropical da ilha e sua natureza esquiva a tornam praticamente invisível. As câmeras de armadilha raramente capturam imagens e os avistamentos são extremamente raros. Enquanto isso, a ilha foi densamente povoada. As estradas e a infraestrutura ameaçam o habitat. Alguns especialistas acreditam que o gato de Iriomote já não é capaz de sobreviver em estado selvagem. Outros esperam que alguns indivíduos ainda se escondam nas florestas das montanhas, verdadeiros fantasmas, em algum lugar entre a vida e o desaparecimento. Número 5. O macaco de Billy. Durante muito tempo foi considerado um mito, um macaco gigante, maior que os chimpanzés, mas com características semelhantes às dos gorilas. Os habitantes locais da República Democrática do Congo o chamavam de macaco misterioso de Bondo, ou simplesmente o gigante da selva. Os cientistas consideravam esses relatos como meras histórias, até que, no início dos anos 2000, surgiram ossos, excrementos e, finalmente, fotografias. O macaco de Billy existe de verdade. Geneticamente, trata-se de um chimpanzé, mas seu comportamento é claramente diferente. Ele costuma se locomover sobre 2 patas, constrói ninhos no chão semelhantes aos dos gorilas e, surpreendentemente, evita ativamente os humanos. Os machos podem chegar a medir mais de 1,80 m. O fascinante: o macaco de Billy só foi reconhecido cientificamente no século XXI. Durante décadas, ele foi ignorado, apesar de ser um grande primata. Seu exemplo mostra o quanto realmente entendemos pouco, mesmo sobre os grupos de animais mais conhecidos, e quantas espécies novas ainda espreitam na escuridão. Número 4. Deinosuchus. O Deinosuchus foi um dos parentes de crocodilos mais gigantescos da história da Terra, chegando a 12 metros de comprimento, com um crânio maior que o de um tiranossauro. Viveu há cerca de 80 milhões de anos na América do Norte e provavelmente caçava até mesmo dinossauros. O que faz um animal como esse em uma lista de espécies potencialmente vivas? Repetidas vezes, pessoas de regiões pantanosas dos Estados Unidos, especialmente Louisiana, Flórida e Texas, relatam sobre jacarés ou crocodilos gigantes que são o dobro do tamanho das espécies conhecidas. Alguns desses relatos vêm de testemunhas confiáveis, biólogos, caçadores, guardas florestais.
Até mesmo gravações de sonar no Mississippi mostram objetos com mais de 10 metros de comprimento em profundidades, onde não vive nenhum jacaré conhecido. É claro que é muito improvável que um verdadeiro Deinosuchus tenha sobrevivido, mas um parente grande e ainda não descoberto, um eco evolutivo do Cretáceo, que se manteve em regiões pantanosas, não é impossível e é um pensamento fascinante. Número 3. Arctotherium angustidens, o maior urso conhecido da história da Terra. Arctotherium angustidens viveu na América do Sul durante o Pleistoceno e podia pesar mais de 1.500 quilos, quase o dobro de um urso pardo atual. Sua área de distribuição documentada por fósseis chega até a Argentina. No entanto, relatos da Patagônia e dos Andes apontam para algo diferente. Durante décadas, pastores, garimpeiros e moradores locais têm falado sobre ursos demoníacos, animais enormes de cor marrom avermelhada que atacam rebanhos e que, em pé sobre as patas traseiras, supostamente ultrapassam 3 metros de altura. Já foram encontradas pegadas maiores do que as dos ursos conhecidos, mas não há cadáveres nem fotos. A região andina é selvagem, despovoada e, em muitos lugares, inexplorada. Acreditava-se que o Arctotherium estava extinto, mas talvez uma população isolada tenha sobrevivido nas inacessíveis florestas montanhosas. Uma lenda viva de urso da Era do Gelo. Número 2. O Leão do Cabo. O leão do Cabo já foi amplamente distribuído pelo sul da África, especialmente na região do Cabo, na África do Sul. Era caracterizado por sua impressionante juba negra e grande massa corporal. Em meados do século XIX, foi exterminado por caçadores coloniais. Mas até hoje, os habitantes das regiões fronteiriças entre a África do Sul, Namíbia e Botsuana relatam leões com uma coloração incomum. Jubas profundamente negras e um corpo de maior porte. Alguns zoológicos possuem leões com genética marcante que apresentam semelhanças com os antigos relatos sobre os leões do Cabo. Em 2016, foi iniciado um projeto genético que pretendia demonstrar que o genoma do leão do Cabo poderia ter sobrevivido em determinadas linhagens de leões isolados, especialmente em reservas, onde não houve cruzamento com populações da África Oriental. Talvez então o leão do Cabo não tenha desaparecido completamente, mas continue vivendo oculto nas sombras da África. Número 1. Mokele-mbembe. Na África Central, especialmente na República do Congo, os habitantes locais contam há gerações sobre um enorme animal herbívoro que vive em rios e pântanos. Eles o chamam de Mokele-mbembe, que significa aquele que detém o rio. As descrições se assemelham às de um saurópode, dinossauros de pescoço longo como o Brachiosauro ou o Apatossauro. Expedições coletaram dezenas de depoimentos de testemunhas oculares, encontraram pegadas enormes e ouviram histórias que se assemelham entre muitos povos, sem que houvesse conhecimento ocidental sobre dinossauros. Os críticos argumentam que devem ser lendas ou interpretações equivocadas. No entanto, a precisão dos relatos e a total ausência de influência ocidental nas regiões de origem são notáveis. As áreas afetadas, especialmente a região pantanosa de Likwala, estão entre as regiões menos exploradas do planeta. Em mais de 50 mil quilômetros quadrados, há poucas estradas, não existe vigilância aérea e a pesquisa é escassa.